Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao culto de adoração. Adoramos ao Senhor e agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de reunirmos-nos em Sua presença para participar de mais um culto. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, que nesse instante estaremos aqui, o nome de Deus seja exaltado, glorificado. Cada um de nós possamos sair daqui também edificados, fortalecidos espiritualmente pela presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar esse momento em oração, em gratidão ao Senhor de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te bendizemos, exaltamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua compaixão, Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor concede-nos o privilégio de reunir-nos como igreja para participar de mais um culto. Obrigado, Senhor, pela presença dos nossos irmãos que aqui já estão. Obrigado pela graça manifesta na cruz do Calvário, em que Cristo, Senhor, morreu por cada um de nós, dando-nos a oportunidade e o privilégio de desfrutar, Senhor, da reconciliação, do perdão e da comunhão com o Senhor. Muito obrigado por Teu amor, muito obrigado por Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por todas as graças que o Senhor tem concedido. Obrigado por esse dia de domingo, em que a igreja se reuniu pela manhã e que agora novamente se reúne. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler um texto de abertura, o Salmo de número 67. Nós hoje continuamos sem os instrumentos, sem o conjunto musical, e pedimos aí a paciência dos irmãos. E também já quero notificar os irmãos que nós vamos estar tendo uma mudança na programação. A liturgia do nosso culto, nós tínhamos deixado aí a oportunidade para que alguns irmãos pudessem estar participando na direção do culto. Nós iremos voltar à forma tradicional que nós tínhamos, de ministérios estarem cada domingo tomando responsável por um culto, pelo menos assim, desafoga a minha responsabilidade de estar aqui. Então, próximo domingo já, nós vamos colocar a responsabilidade do Ministério de Homens. O Ministério de Homens estão com a responsabilidade de dar abertura no trabalho, de fazer a programação do próximo domingo. Então, os irmãos já têm uma semana para organizar a programação do próximo domingo. E posteriormente o Ministério Feminino. Então os irmãos já ficam atentos aí, Ministério de Homens, no próximo domingo, fazer o planejamento da programação, e o Ministério de Mulheres no domingo subsequente, para que nós possamos estar aqui no dia de domingo, a programação do nosso culto. Amém? Vamos seguir, então vamos ler o texto da palavra do Senhor. Salmo 67. Salmo 67 diz a palavra do nosso Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, para que conheçam na terra o Teu caminho e todas as nações a Tua salvação. Louve a Ti, ó Deus, os povos, louve todos os povos. Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve a Ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra temerão. Amém? Louvemos ao Senhor, vamos cantar o hino 7 da harpa cristã. Harpa cristã, número 7.
Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos em louvor. Glória, cantos e hosana, dais ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar um outro louvor. Vou pedir já para que a minha irmã Noemi prepare um louvor para cantar com as irmãs. Já notifique aí as irmãs. Logo após, as senhoras terão a oportunidade, juntamente com a nossa irmã diaconisa Noemi, para cantar um louvor ao Senhor. Sequência, já vou pedir também aí aos homens que vão se organizando também com um louvor. Escolham aí entre vocês, os varões, um louvor para entoar logo após as senhoras. Louvemos o hino de número 10, da harpa cristã. Vamos cantar harpa cristã, número 10, louvemos ao nosso Deus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim o nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glórias a Ele é bom. Eu te louvo,
eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhes glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém? Ouviremos todas as mulheres cantando ao Senhor, logo após todos os homens. Seguindo sequência, nossa irmã Manuela vai louvar o Senhor. Então, as mulheres, todos os varões, logo após nossa irmã Manuela louvar o Senhor. O Ministério Feminino saúda a igreja com a paz do Senhor. Eu quero deixar para a meditação da igreja no Salmo 138, de 1 ao 3, que diz: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Louvado seja Deus. Queremos parabenizar todas as mães, não só de nossa igreja, mas todas as mães do mundo. Que o Senhor abençoe e que possamos cada dia mais render graças a Ele por tudo, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo que Ele é em nossas vidas. E que possamos ser verdadeiras mães, esposas, donas de casa e servas do Senhor. Que possamos render graças ao Senhor, estar sempre na sua presença e pedir a Ele o socorro na hora que precisarmos, sabendo que Ele é o Deus que está sempre pronto para abençoar as famílias do mundo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 370, Grato a Ti. Somos gratos a Deus pela vida de todas as mães. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado
mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que Deus nos abençoe. Ministério de Homens, saúde da igreja com a paz do Senhor. Queremos parabenizar as mamães hoje, né? Pelo seu dia. Que Deus possa estar abençoando cada um, cada família. E queremos deixar para a medição de cada mãe, de cada família hoje, em 1 Coríntios, que fica no capítulo 13, versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que Deus abençoe. Vamos cantar o hino da Arra Cristã 175, irmãos amados. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Glória e honra.
terceiro e o quinto. Terceiro e o quinto. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irei deixar para a meditação dos irmãos em Salmos 27, o versículo 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Que possamos fazer igual a Davi, né? Vim para a casa do Senhor para aprender a sua palavra e contemplar a sua formosura, a sua santidade, em adoração. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao Senhor neste momento. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, e nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, glória e honra a ti,
todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, todo domínio a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá certo. É o saiu da tela, viu? Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda reverência. Louvado seja o teu nome, Senhor, tu és digno, ó Pai. Deus abençoe. O Senhor nos abençoe. Meus irmãos, poder sentar. Quero convidar aqui à frente o pastor Alon. Quero agradecer ao Senhor, pastor Alon. O pastor Alon estava enfermo, não pôde estar conosco durante esses cultos. Hoje ele está aqui conosco. Hoje pela manhã ministrou a palavra do Senhor. E eu quero convidar ele para que ele possa orar por todas as mães. Queremos parabenizar todas as mães que estão aqui conosco. Ele vai orar nesse momento por cada uma de vocês. E também vamos apresentar nesse momento, mais uma vez, a vida de nossos irmãos que estão enfermos em casa, aqueles que estão acometidos pelo Covid, aqueles que estão vivendo esse momento, o drama do luto. Então vamos apresentar. Nesse momento, nossa palavra inicial é uma palavra de gratidão pela vida das mães e depois pedido de oração aí pela vida de todos que se encontram enfermos e lutados. Pastor Alon. Graça do Senhor Jesus seja com a igreja. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Estamos aqui reunidos em teu nome e há muito, Senhor, eu desejei ver isso, a tua igreja novamente, Senhor, reunida, te servindo, te adorando. Nós queremos, Senhor, nesse momento agradecer ao Senhor por cada pessoa, Senhor, que aqui, cada mulher que recebeu o ministério de ser uma mãe, porque na verdade é uma dádiva muito maravilhosa. Ela não só lhe foi concedido gerar uma criança, fruto de um relacionamento, isso dá um vínculo, isso traz para
para as mulheres um vínculo com seus maridos, mas também isso traz a elas um vínculo com um novo ser. Conhecido de uma pessoa já é, Senhor, uma tarefa difícil de relacionar-se, quanto mais educar, orientar, preparar para a vida. Meu Deus, muito obrigado por cada mulher, Senhor, que aqui recebeu de Ti este ministério, e que elas possam, Senhor, ser abençoadas, ó Deus, e que seus filhos, ó Deus, lhes tragam muito orgulho, muita alegria, ó Deus, e aquelas, ó Deus, que têm crianças pequenas, Senhor, também tenham muito sucesso, ó Deus, no seu trabalho como mães, porque isso é divino, isso veio do Senhor, e glorificado seja o Teu nome. Que todas as mães que estão, ó Deus, nos assistindo agora, nos acompanhando agora também, sejam abençoadas, ó Deus, sejam agraciadas, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, Senhor, de maneira que elas sejam felizes em ser mãe, ó Deus, e que aquelas que têm lutas com seus filhos, com seus lares, com seus maridos, que elas, Senhor, também vejam essa vitória chegar para si, ó Deus, porque o Senhor é a nossa justiça, é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro em quem podemos confiar. Também a Tua graça seja, Senhor, com todos aqueles que nesse momento, ó Deus, estão em combate com enfermidades, estão, Senhor, atravessando tribulações com enfermidades, ó Deus, e também as famílias, ó Deus, que carecem de consolo, porque perderam um ente querido, Senhor, nesses dias, ó Deus, e sentem a dor da sua ausência, que o Teu Espírito também as console, e nós, ó Deus, todos nós aqui, Senhor, sejamos sensíveis a esses fatos, apoiando, cooperando, ajudando, como diz a Tua palavra, sorrindo e chorando com os nossos companheiros de fé, com os nossos amigos e nossos irmãos, para que o Teu nome seja glorificado. Essa, Senhor, é a nossa oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aproveitar e dizer aos irmãos, você que no início de fevereiro assumiu o compromisso comigo aí de estarmos orando por pessoas não evangélicas, os irmãos vão lembrar que você pegou uma folhinha, papel, ofício, para que você pudesse ali colocar o nome de 5 pessoas, e durante então o período desse ano de 2021, você estaria orando por essas 5 pessoas, pedindo a Deus uma oportunidade para evangelizar essas pessoas. Eu e o pastor Alon estamos disponíveis para acompanhar você, para essas pessoas que você tem no seu papel. Se você tem e você está orando, compartilha conosco. Nós queremos aí também fazer parte desse momento, lhe auxiliando. Na primeira vez, nós vamos, junto com você, eu, o pastor Alon, vamos fazer o trabalho. Na segunda oportunidade é a sua vez, a sua chance também de você evangelizar alguém para Jesus. Nós estamos não só encorajando os irmãos, nós estamos prontos a treinar você a ser um evangelizador, a ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso grande desejo, que almas sejam alcançadas e que almas sejam edificadas para a glória do Senhor Jesus. Nós temos vivido dias muito difíceis, mas esses dias difíceis não podem ser de maneira nenhuma um impedimento para que nós venhamos continuar nossa obra de evangelização. A evangelização não para diante dos momentos conflituosos que nós estejamos a viver. Seja qual for o momento, sempre é um momento de levar esperança para alguém que está aí precisando conhecer a esperança que há em Jesus. Então, mais uma vez eu quero recordar, eu e o pastor Alon estamos à sua disponibilidade para ir com você, as 5 pessoas que você alistou. Se você está voando, se você não sabe o que é que nós estamos fazendo aqui, é o seguinte: nós pedimos a todos os irmãos da igreja para pegar uma listinha, uma folha, e alistar 5 pessoas não evangélicas. Eu pergunto, será que você
não conhece pelo menos 5 pessoas não evangélicas, com certeza você conhece muito mais do que 5 pessoas. O que nós estamos pedindo? Que você coloque 5 pessoas, esteja orando por essas pessoas e pedindo a Deus uma oportunidade para você evangelizar essas pessoas. Você não pode atravessar mais um ano sem estar fazendo a obra de Deus, a evangelização. Todos os dias você se depara com pessoas não evangélicas, e Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em dezembro do ano passado eu tinha feito um desafio para a igreja. O desafio seria você ganhar pessoas para Cristo, você discipular essas pessoas e caminhar comigo para o batismo. Finalzinho de maio agora, o último domingo de maio pela manhã, nós estaremos recebendo alguns irmãos que vão ser batizados nas águas. Se você não teve ainda essa oportunidade de discipular alguém e caminhar comigo para o batismo, em dezembro será o próximo batismo. Você tem a oportunidade de ganhar uma pessoa para Cristo, trabalhar com ela, discipulando essa pessoa. O que é o discipulado? É você transmitir a vida de Jesus, que há em você, para outras pessoas. É transmitir tudo o que você aprendeu de Jesus. Está aí porque você precisa aprender de Jesus. Não dá para ser um discipulador se você não se submete ao discipulado de Jesus. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui, através do pastor Alon, na ministração. Posteriormente vai estar no YouTube para que você possa ouvir a mensagem que foi pregada essa manhã. Mas você precisa se comprometer com a tarefa de evangelizar e de caminhar com as pessoas, conduzindo ela a serem cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para um momento de ministração, mas eu quero recordar algo que eu falei no início. Próximo domingo, o Ministério de Homens está com a responsabilidade do culto. Vocês têm até sexta-feira para me passar aí a organização do culto. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, passar a programação do próximo domingo. Próximo domingo os irmãos dirigem, mas os irmãos até sexta-feira precisam entregar a programação de culto para mim. De forma sucessiva, o outro domingo, o Ministério de Mulheres tem a responsabilidade, mas precisam organizar e até sexta-feira, antes do domingo que vão dirigir o culto, enviar a programação de culto, a organização de culto. Isso é muito importante, irmãos, que nós venhamos participar da programação do culto. É muito bom você poder sentar aí e assistir, mas Deus chamou você para trabalhar na obra do Senhor, Deus chamou você para dar frutos para a glória do Senhor. Então se envolva, faça parte da construção desse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Não sei, antes de ministrar, se há alguém entre nós, dos nossos irmãos em Cristo, que quer prestar alguma homenagem. A gente não faz muito essa questão de cultos por datas comemorativas. Os irmãos percebem que eu não trabalho muito essa questão, porque o culto é centralizado na pessoa de Jesus, mas às vezes há aquele anseio de pessoas que estão aí com suas mães. Se alguém que quiser homenagear a sua mãe, tem aí uma oportunidade. Se não há, nós vamos seguir e vamos então para a pregação bíblica dessa noite. Eu quero convidar você para meditar comigo na carta aos Hebreus. Abra os Hebreus, carta aos Hebreus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Mais uma vez, parabenizamos todas as irmãs que são mães. Que o Senhor dê saúde a cada uma de vocês, minhas irmãs, e dê a graça necessária.
Hebreus capítulo 12. Vamos ler juntos esse texto e meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero justificar, não seria eu o ministrante. Os irmãos percebem que eu tenho alternado durante os domingos, mas nós estamos vivendo uma grande dificuldade desde o último domingo. Alguns entre os evangelistas adoeceram e ficamos com um número muito escasso de obreiros para a realização de pregação. Então, o escalado dessa noite, que seria o evangelista Sérgio, ele não vai poder estar conosco, está assumindo a responsabilidade dele na sua congregação local. Durante aí as próximas oportunidades ele estará ministrando a palavra do Senhor. Portanto, eu estou hoje assumindo aí essa escala. Hebreus 12, versículo 1 e o versículo 2. Alguém que essa noite está nos visitando? Alguém que esteja aqui? Tem, né? Tem ali. Seja bem-vinda. O Saulo, mais uma vez. Saulo, seja bem-vindo. Talvez poucos irmãos conheçam Saulo, mas Saulo nasceu aqui na igreja, de certo modo, se criou aqui pela questão de sua mãe, irmã Graça. Ela se encontra lá em Portugal, né? E Lucicleide, que está lá em Portugal também. Está aqui a tia dele, nossa irmã Selma. E aí, eu posso dizer tio também, né? Do irmão Valdemar, né? Que são familiares do nosso irmão. Nossa irmã Danda, poucos irmãos aqui, os irmãos mais antigos aqui conhecem, irmã Danda, é mãe da nossa irmã Selma. Ela é uma irmã hoje, por conta de saúde física, ela não está aqui conosco participando dos cultos, mas ela tem muita saudade da congregação, muita saudade dos irmãos. É uma entre as membros mais antigas que nós temos aqui do Templo Sede. Ela, a irmã Elza, são um dos membros mais antigos que nós temos. Então seja bem-vindo, Saulo, seja bem-vindo aí com sua família. Mais alguém está aqui nos visitando? Meu irmão, mais uma vez, né? Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo mais uma vez. Carol, que está aqui sempre conosco, aqui também, né? Família sua? De Rosângela, família? Amém, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. O que é que a igreja diz aos visitantes? Tem aqui também, né? Do lado de Ruth, né? Familiares, né? Seja bem-vindo. Portanto, nós também pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Vamos ler o versículo 3 e o 4 também. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse ao sangue, combatendo contra o pecado. Eu gostaria de ler esse texto que acabei aqui de citar aqui na minha tradução corrigida, na tradução, nova tradução transformadora. É uma tradução que vem depois da NVI, uma tradução mais recente. Ela diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus.
Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Pai, obrigado por essa leitura, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor preservou esse escrito sagrado e permitiu que cada um de nós pudéssemos ser alcançados por eles, pudéssemos ouvi-los. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra ela possa arder em nossos corações, que o Espírito do Senhor tenha toda a liberdade para falar ao coração. Estou eu aqui como instrumento teu, mas a tua igreja está aqui, juntamente comigo também, Senhor. Estamos juntos para ouvir tua voz. Nós queremos ouvir tua voz. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, o primeiro século da igreja foi um período muito conturbado, um período de muitas perseguições. Depois que Jesus subiu ao céu para estar com o Pai, a igreja viveu seus primeiros passos, seus primeiros momentos, e os primeiros momentos foram marcados por perseguições. Basta você abrir o livro de Atos e você vai ver Atos no capítulo 6 até o capítulo 9, você vai ver um pouquinho do que era a realidade da igreja nos seus primeiros momentos. Perseguições ferrenhas perseguições levantadas pelo governo, perseguições levantadas por grupos religiosos contra a igreja do Senhor, fizeram com que a igreja viesse sofrer bastante. Mas ao mesmo tempo, todo esse sofrimento e essas perseguições não foram bastante para que a igreja parasse. Mesmo em meio a muita aflição, em meio a muitas dificuldades, a igreja continuou sendo leal ao seu Senhor, continuou evangelizando, continuou cuidando um dos outros, continuou avançando para a glória de Deus. Aqui nós encontramos uma igreja também que está sendo perseguida, não mais ao contexto daquilo que nós encontramos diretamente em Atos, porque aqui anos se passaram. Nós estamos agora no ano 70 depois de Cristo, mas no ano 64, Nero havia incendiado boa parte das cidades de Roma e havia colocado a culpa nos crentes. Durante o período do ano 64, os crentes passaram também perseguições difíceis por parte do imperador Nero. No ano 70, ano em que é datado esta carta, os crentes estavam passando por outro momento muito difícil, agora um período de perseguição também por parte do império. E nesse contexto de sofrimento, de lutas e perseguições, alguns homens de Deus foram inspirados para escrever cartas de encorajamentos. A carta de Hebreus é uma carta de encorajamento aos crentes que estão passando por lutas e aflições. A carta de Tiago, Pedro, as duas cartas de Pedro, a carta de João e, por fim, o livro de Apocalipse. São livros que tendem a encorajar a igreja em momentos difíceis a enfrentar, a continuar firme. Então, por volta do ano 70, essa carta é escrita no meio de muitas dificuldades. Foi nessa época em que Jerusalém foi invadido, foi nessa época em que o templo de Jerusalém fora destruído, em que as tropas de Tito, o futuro imperador, haviam devastado Jerusalém. Os destinatários da carta estavam enfrentando, então, nesse instante, um momento de exaustão. Eles estavam cansados, porque era um combate atrás do outro. Quando eles respiravam e achavam que já tinha terminado, havia um outro combate, havia uma outra dificuldade a enfrentar. Isso parece não ser muito diferente daquilo que alguns de nós vivemos. Enfrentamos uma batalha e quando nós nos recuperamos e achamos que acabou, surge então uma nova dificuldade, surge uma nova experiência. E experiências que no momento em que nós estamos vivendo nós não compreendemos, às vezes até murmuramos, mas com o passar do tempo nós vamos amadurecendo. E quando nós vamos caminhando para a maturidade, nós vamos tendo uma compreensão melhor das coisas.
E ao invés de estar agora murmurando, nós começamos a agradecer. Senhor, como foi bom passar por isso. Naquele momento foi muito amargo, foi muito difícil, mas como isso hoje tem colaborado para o meu amadurecimento, para o fortalecimento da minha fé. Assim como um treinador que utiliza palavras afirmativas de encorajamento junto àquele que está competindo, aquele que está em uma maratona, o escritor de Hebreus está ao lado dos crentes encorajando, dizendo: olha, continue caminhando, não pare, continue caminhando, continue avançando, não esmoreça, o alvo já está à frente, você vai conseguir. Então ele está de lado desses irmãos, encorajando esses irmãos, muitos que estavam pensando em desistir, muitos que estavam pensando em parar na fé. Ao lado desses irmãos, emitindo essas palavras, fortalecendo eles e dizendo: permaneçam firmes e avançando para o alvo. Eu sei que muitas vezes dói, eu sei que muitas vezes o cansaço, o desânimo, ele tenta tomar conta de nossas vidas. Eu sei o que é isso, eu sou humano e passo por isso, como você passa, meu irmão, como você que está do outro lado também, assistindo esse culto, deve passar. Mas a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. E a palavra de Deus nos adverte também e nos encoraja na certeza de que nós não estamos só. Passaremos por aflições, mas em meio a essas aflições o Senhor está conosco e nos fará passar e chegar do outro lado, chegar no lugar que Ele tem prometido, porque fiel é o que prometeu, o que também fará. Deus jamais deixa a obra que Ele iniciou no meio do caminho, Ele continua caminhando e levando essa obra à conclusão. E a obra que Deus está fazendo Ele está moldando o meu caráter, Ele está moldando o seu caráter, transformando nossas vidas, fazendo-nos a perceber que nós podemos viver sem muitas coisas nessa vida, só não podemos viver sem Ele, sem saúde, sem um bem, sem um ente querido. Nós iremos passar nessa caminhada, sem Ele não. Ele deve ser e continuará sendo o alvo para a vida cristã. Então, se você estiver achando-se nesse momento cansado, se nesse momento você achar que as coisas estão pesadas demais, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para Jesus, olhe para o exemplo que Ele deixou para a sua vida e continue seguindo firme. Os capítulos 11 e o capítulo 12, eles estão conectados, são doses de encorajamento para aqueles que estão enfrentando momentos a qual nós já aqui descrevemos. Toda vez que você se sentir abatido, aflito, olhe para esses 2 capítulos e peça a Deus: Senhor, me dá discernimento para que eu possa entender esse texto, não apenas conhecer, mas compreender o que o Senhor tem a me falar e o que o Senhor está me falando à medida que eu estou lendo esse texto. À medida que assim nós fazemos, nós vamos encontrar força, encorajamento e vamos continuar avançando. Assim como aqueles irmãos que estavam sendo encorajados naquele momento tão difícil, para que eles não viessem diminuir os seus passos, para que eles não viessem parar na caminhada, assim também, irmãos, nós somos encorajados por esse texto. Olhemos então para o texto, vejamos então quais os encorajamentos que nós vamos encontrar do autor e como eles devem estar presentes na nossa caminhada. Em um primeiro momento, o autor, ele convida a esses crentes que estão sentindo o peso da carga da sua trajetória a se inspirar. Inspire-se olhando para os heróis da fé. É isso que ele apresenta no versículo 1. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunha que ele está apresentando, são todos aqueles que ele está citando no capítulo anterior, e aqueles que ele fala, faltaria tempo para apresentar outros e outros que pela fé venceram. Então o escritor, ele está mostrando um exemplo dessas pessoas, pessoas que creram em Deus, pessoas que venceram pela fé, pessoas que tinham tudo para parar, para desistir, mas elas foram insistentes, elas foram perseverantes, e o que fez elas perseverar? A confiança num Deus que não falha.
E o que fez elas perseverar? A confiança num caráter perfeito de Deus. Todas as vezes que eu e você estamos olhando meramente para nossas forças, as nossas capacidades, nós esmorecemos, porque de fato nós somos impotentes, porque de fato nós somos incapazes. Quantas coisas têm acontecido nesses últimos dias e têm provado para cada um de nós que nós não temos poderes, que nós não somos super-homens ou super-mulheres. Mas o nosso Deus, a Ele pertence os céus e a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que controla céus, terra, mar e tudo que neles existe. Nada escapa do seu governo. Então o escritor, ele mostra que apesar de todas as circunstâncias, por mais difíceis que tivesse sido na vida daqueles homens, apesar dos sofrimentos ferrenhos que eles passaram, eles foram triunfantes, eles foram vitoriosos. Passaram pelos sofrimentos, passaram pela dor e foram vitoriosos. Vale salientar que nem todos esses homens chegaram a avistar a promessa que Deus havia lhes dado. Deus lhe deu uma promessa e eles viram a promessa. Quem diz isso é o próprio escritor no capítulo 11. Eles avistaram, acenaram de longe. Isso mostra que a vida do crente, a vida do cristão não deve ser um caminhar só porque eu estou vendo. O meu justo viverá da fé, ou viverá por fé. Nós precisamos estar seguros naquele que prometeu, que Deus é fiel. Jó, confiante disso, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Jó entendia e compreendia que não havia razão nenhuma para que ele pudesse estar alimentando no seu coração dúvidas acerca do caráter de Deus. Deus poderia não estar agindo no tempo e de acordo com os caprichos, mas Deus estava agindo. E aí eu digo para você, Deus pode não estar agindo no teu tempo, Deus pode não estar realizando exatamente as suas expectativas podem estar sendo frustradas uma após outra, mas Deus continua governando sua vida, e governando sua história, e governando a história de toda a criação. Então esses homens triunfaram diante do sofrimento, porque eles se apegaram àquele que prometeu. Eles olharam para o caráter perfeito de Deus, ainda que as pessoas olhassem para eles e zombassem. Assim foi o que aconteceu com a mulher de Jó. Tu ainda vai manter essa devoção a esse Deus? Tu não disse que Deus está ao teu lado? Olha aí a tua situação. Jó sabia em quem ele tinha depositado sua fé. De semelhante modo, irmãos, de semelhante modo como eles precisaram continuar firme, eu e você também precisamos continuar firme. Não importa a circunstância, não importa a história que você tenha a declarar para mim aqui, esse final de tarde, eu quero dizer, continue firme, porque o Deus que segura na sua mão, Ele é poderoso para lhe suster, Ele é poderoso para fazer com que você passe para o outro lado. Então continue firme no caráter de Deus. Entre tantos encorajamentos que os heróis da fé haviam deixado, entre tantos legados que eles haviam deixados para aqueles irmãos, é que eles creram e permaneceram seguindo por fé, confiantes naquele que havia feito promessa, e a confiança na fidelidade de Deus foi para eles o combustível. Você não precisa que Deus faça alguma coisa para que você possa continuar, você precisa apenas recordar que Ele é Deus, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. E a gente canta isso, né? Tem um hino aí mais recente que diz que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Que venhamos viver isso na prática, saber que Deus nunca nos ensina uma verdade para ela ser esquecida, mas Deus nos ensina verdades para depois nos conduzir a uma experiência prática. Por que devemos olhar para os heróis da fé? Por que devemos se inspirar nesses homens? A resposta é óbvia, a resposta está no texto. Devemos nos inspirar neles porque eles já percorreram a trajetória. Devemos nos inspirar neles porque eles foram vitoriosos em sua trajetória. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, José, os pais de Moisés, o povo de Israel, Raabe,
Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. É tudo isso que o escritor de Hebreus cita no capítulo 11. Esses homens e essas pessoas, mulheres que estão aqui também, mostram que é possível completar a carreira. É possível, meu irmão, completar a carreira. Mesmo você com pouca força, é possível completar a carreira. Em Deus você vai conseguir e você deve continuar firme nele. Esses homens e essas mulheres se agarraram na esperança. Esses homens e essas mulheres, eles creram de todo o seu coração, contra toda desesperança, contra um mundo que muitas vezes ridicularizava-os, eles continuaram firmes e não abriram mão. E é interessante porque Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, é exatamente isso que ele diz. No capítulo 3, entre os versículos 14 até o versículo 17, ele diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, permanece naquilo que você aprendeu, continue firme naquilo que você ouviu, sabendo de quem você aprendeu. E aí nós encontramos também o escritor de Hebreus, no capítulo 2, dizendo: nós devemos nos apegar com toda firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que em momento nenhum venhamos nos desviar dela. Foi baseado nessa confiança, nessa esperança, que eles ouviram a voz de Deus. Foi baseado nessa esperança, nessa confiança, que eles obedeceram a palavra de Deus. E foi baseado nessa confiança, nessa esperança, que eles experimentaram o cumprimento das promessas de Deus sobre suas vidas. Eu e você precisamos de fé nas Sagradas Escrituras. Fé para entender que Deus está falando no nosso coração. Fé para entender que há princípios nas Sagradas Escrituras que precisam ser obedecidos por mim e por você. E fé também para que nós possamos ter uma boa colheita e uma colheita próspera quando nós estamos vivendo em obediência ao nosso Deus. Nós temos então aqui o nosso primeiro encorajamento, a nossa primeira fonte de encorajamento. A nossa primeira fonte de encorajamento é: inspire-se nos heróis da fé. Olhe para aqueles que venceram, não olhe para aqueles que meramente estão fraquejando. O pastor Alon falava aqui de manhã hoje sobre isso. A necessidade de nós olharmos para aqueles que estão avançando, que estão progredindo, e fazer dessas pessoas que venham nos inspirar. Paulo, quando escreve para os irmãos, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos, irmãos, seguir exemplo de pessoas que para nós inspiram-nos encorajamento e fé e confiança no Senhor. Não devemos nos ater às circunstâncias, por mais difíceis e mais pesadas que elas sejam. Nós precisamos recordar das promessas de Deus e cada dia compreender que esse deve ser o nosso alvo, caminhar em busca do alvo que é Cristo, pois fiel o que prometeu, o que também fará. E o que é que basta a mim e a você? Basta confiar. Basta para mim e para você continuar prosseguindo. Mas pastor, é muito difícil, vão se passando os anos, estou envelhecendo, não estou vendo as coisas acontecer. Aí eu faço uma pergunta para você, que sempre eu tenho feito para mim também, em alguns momentos: quem foi que disse a você que seria você que iria ver os frutos? Aí eu, às vezes, volto para lembrar o exemplo da tamareira, né? Se planta, e quando vai se colher o fruto, se foi uma geração. Alguns, eu já ouvi alguém falando que são 70 anos até você colher o fruto. Então o pai plantou, quem vai colher é os filhos. Quem foi que disse que você foi chamado para ver resultados? Você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para continuar caminhando, você foi chamado para ouvir a voz de Deus e continuar obedecendo a Deus. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, irmão, continue seguindo, ainda que os resultados não estejam aparecendo, continue confiando no Senhor, não pare, continue, olhe para aqueles que venceram, se inspire nele, siga os exemplos e prossiga. O
o segundo caminho de encorajamento que o autor ele apresenta para nós é a necessidade de olhar para nós mesmos. E isso aqui é interessante, porque o que o autor está apresentando aqui, muito recorda-se o exemplo de um atleta, alguém que está constantemente competindo, que está constantemente envolvido em maratonas, ele precisa manter a sua performance, ele não pode esmorecer, ele tem que exercitar-se, ele tem que se alimentar, ele tem que cuidar do seu corpo, para que ele não venha fraquejar. Se eu e você não queremos esmorecer na nossa caminhada, nós precisamos estar, vez lá, vez cá, olhando para nós mesmos, fazendo uma anamnese, olhando para a nossa realidade de vida. Isso é muito importante, irmãos. E o que é que ele apresenta para nós no versículo 1, a parte B? A necessidade de nós não estarmos presos aos embaraços. Não pensemos, irmãos, que isso aqui é uma coisa que acontece apenas a alguns. Todos nós, diariamente, estamos sendo bombardeados por coisas que vêm atrapalhar na nossa caminhada. Na vida daqueles irmãos já existiam por si coisas suficientes para atrapalhar-nos, mas iriam continuar surgindo coisas que viessem atrapalhá-los, tirá-los do foco, mas era necessário que eles fossem prudentes. Daí porque a Bíblia chama tanto a gente para a gente estar vigiando, vigiai e orai. Não são poucas as tentativas de Satanás, do mundo e da sua própria natureza, de querer tirar você do trilho, de querer tirar você do centro da vontade de Deus. Lembre-se daquilo que Jesus disse, que o semeador saiu a semear, as aves do céu vieram, arrebataram a semente. Há um grande intuito de Satanás, de que a palavra de Deus não chegue até o seu coração, porque a palavra que chega até o coração, ela é produtiva. Ele disse que aquela que caiu no bom terreno, essa produziu frutos. Então o desejo dele é que a semente fique na beira do caminho. O desejo dele é que o nosso coração esteja endurecido quando estivermos ouvindo a palavra, porque não vai entrar. O desejo dele é que os cuidados dessa vida sejam maiores do que o nosso amor pelo Senhor, porque não gera transformação. Foi pregado aqui hoje pela manhã também, que a palavra que não é conduzida a uma prática, ela não vai gerar transformação. A Bíblia, ela não é um livro apenas para ser conhecido, mas é um livro para ser vivido, e o grande desígnio da Bíblia é que ela se torne vida em você. Portanto, eles convidam os irmãos a se afastarem de todo embaraço. Embaraço são coisas que impedem, que atrapalham, coisas que pesam, coisas que interrompem a caminhada. Não queira, meu amado irmão, minha amada irmã, que nada nessa vida esteja tirando você do foco. Não queira, meu amado irmão, minha amada irmã, que outras coisas venham despertar o seu interesse mais do que o seu amor por Cristo, por seu amor pela palavra de Deus. Há muitas coisas que nos rodeiam, que parecem ser inofensivas, mas elas são nocivas, elas são perigosas, são coisas que vêm de forma sutis, com o objetivo de embaraçar nosso caminho. Embaraço rouba tempo, embaraço nos deixa reféns, embaraço diminui o nosso progresso, os embaraços, ele atrapalha o nosso avanço. Então fuja, tome cuidado. Ninguém melhor do que você mesmo e eu para fazer uma análise e perceber tantas coisas que estão atrapalhando de nós sermos um crente melhor, um crente mais alicerçado nas verdades de Deus. Ainda no versículo 1, nesse olhar para si mesmo, o autor ele convida aqueles irmãos a fugir do pecado, e o pecado que tão perto nos rodeia. Aqueles irmãos precisavam estar atentos, que não somente os embaraços, não somente algumas circunstâncias iriam atrapalhar, mas o pecado ele rompe a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Nossas orações são impedidas, nosso progresso espiritual é estagnado quando nós permitimos que alguns pecados façam morada em nossas vidas. Todos nós, enquanto vida tivermos, estaremos pecando, mas todos nós devemos nos despir de toda impureza, de todo pecado, de todo mal,
e seguir com firmeza o progresso da vida cristã. Viver em plena comunhão com Deus é o desafio para cada um de nós. O pecado sempre vai tentar nos enganar, irmãos. O pecado sempre vai tentar mostrar-se inofensivo. O pecado sempre vai tentar ludibriar-nos. Mas, irmãos, o pecado esconde na sua realidade algo amargo, algo horripilante. Há muitas pessoas que só se vão dar de conta da gravidade e do mal que é o pecado quando elas estiverem em situações mais pesadas, danosas, em sofrimentos, em castigos de Deus. E ela vai dizer: o que foi que eu fiz? Eu bem que deveria ter dado ouvido. Eu não deveria ter entrado nesse caminho, eu não deveria ter seguido por essa trajetória, por esse desvio. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar por nós mesmos. Cuidado com os embaraços, cuidado com o pecado, fuja do pecado. Lembre-se de José, lembre-se de Jó, lembre-se do exemplo daqueles também que caíram, como Davi. Lembre-se daqueles que caíram, como Ananias e Safira. Veja a consequência que essas pessoas viveram. Então, nós precisamos ter um olhar para nós. Ainda nessa questão do olhar para nós, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que o autor está chamando aqui é a um nível de comprometimento com aquilo que recebeu. Nós jamais podemos agradar a Deus e satisfazer o coração dele se nós somos pessoas vacilantes em nossa caminhada. Eu e você assumimos um compromisso, e nós precisamos recordar que Romanos capítulo 6 diz que não há mais corrente nos aprisionando no pecado. Se você aceitou Jesus como Salvador de sua vida, você foi liberto do pecado. Não existe mais opressão, prisão no pecado para aqueles que entregaram sua vida a Jesus. E se você está voltando novamente ao pecado, você precisa olhar e perceber o que é que está acontecendo, porque se Jesus te libertou, não é para você viver uma vida escravizada no pecado. O escritor Paulo, escrevendo aos Gálatas, também chama a atenção dos Gálatas, porque eles tinham sido libertos para uma nova vida, mas eles estavam vivendo ainda sobre o legalismo da lei. Comprometa-se com aquilo que foi confiado a você. A Bíblia diz que como santo é aquele que vos chamou, seja um santo em todo o vosso proceder. A caminhada cristã é uma caminhada de santidade, e não há como nos santificar se nós não temos aí a questão da renúncia, se nós temos aí a questão do desejo ainda de querer agradar a nossa natureza terrena, carnal. Viva nesse mundo, com os pés nessa terra, mas entendendo que você é um cidadão do céu e que precisa ter uma mentalidade cada dia mais transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Aqueles crentes, irmãos, eles deveriam de forma repetida em suas mentes recordar-se de sua missão. Por que eu estou existindo 1 minuto a mais, 1 hora a mais? Por que ainda eu estou aqui? Eles precisavam recordar que eles receberam uma missão e eles precisariam fazer jus a essa missão. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, aquilo que nos foi confiado. Eu digo que a coisa mais terrível e lamentável que vai ter para muitas pessoas é chegar no final da sua caminhada, olhar que Deus deu todo o tempo suficiente para que ele pudesse executar o encargo de Deus para a vida dele, e ele vai dizer: eu desperdicei. Mas que glória é para cada um de nós chegarmos no final da nossa caminhada, dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olhar e dizer que nós não temos de nada de nos envergonhar. E às vezes eu faço, olhando e pensando sobre isso, eu faço a gente refletir, pensando o seguinte: se hoje fosse teu último dia, se hoje Deus pedisse a sua vida, porque juventude não quer dizer nada, saúde plena, você fez todos os exames, está tudo em ordem, não quer dizer muita coisa. Se Deus hoje te pedisse a vida,
você teria aí a convicção que você fez tudo o que você tinha de fazer durante a sua vida, tudo que Deus um dia te encarregou. A maior obra que Deus encarregou a todos os homens, independentemente de se eles são da fé ou não são da fé, o maior encargo é viver para a glória de Deus, glorificar a Deus. Mas os homens têm se desviado desse caminho, vivendo uma vida egoísta, vivendo para a autossatisfação. E aí, a última parte, agora versículo 2, de encorajamento, que esse escritor, que nós não sabemos quem necessariamente tenha sido, ele diz: olhem para Cristo. Primeiro, olhem para aqueles que já passaram as experiências que você está passando hoje. Segundo, olhe para você, para que o embaraço não te atrapalhe, para que o pecado não te atrapalhe e para que você não deixe de lado a tarefa que é sua, o trabalho que é seu. E agora ele chama os irmãos a olhar para o maior e o grande exemplo da vida cristã. Olhem para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, tendo em vista a glória que estava proposta, suportou a cruz, sendo firme, sendo fiel até a morte. Para que eles pudessem correr bem, era necessário que eles tivessem os olhares fixos no alvo. Todo mundo sabe que se você está correndo e não tem seus olhos fixos no alvo, a tendência de você se atrapalhar, tropeçar, ela é muito grande. Enquanto eu e você estivermos olhando para a circunstância, você pode se atrapalhar, mas quando nós olhamos para o Cristo que venceu por cada um de nós, nós não temos o que se escandalizar em Jesus, nós não temos o que se decepcionar em Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos força, encorajamento, porque nós encontramos um Deus que se fez carne, que sofreu as nossas dores, que nos deu exemplo como homem de como nós devemos seguir nessa caminhada. Jesus é exemplo de alguém que suportou todos os sofrimentos. Jesus é exemplo de alguém que suportou todas as dificuldades. Jesus é exemplo de alguém que foi paciente. Jesus é exemplo para nós de alguém que foi submisso à vontade de Deus. E é Ele que devemos seguir. Ele é o nosso exemplo perfeito, o homem que suportou e que venceu, conforme o que diz João capítulo 16, versículo 33. Mas ele venceu, mostrando para nós, ele tinha um alvo, o alvo de Jesus era a redenção de nossas vidas, o gozo que estava proposto foi o combustível que fez Jesus seguir, a alegria de agradar a Deus, a alegria de satisfazer o coração de Deus deve ser o combustível do seu coração. Não queira obedecer só porque Deus vai te recompensar, com certeza Ele vai te recompensar, mas não queira fazer a vontade de Deus e agradar a Deus meramente pensando nas recompensas. Agrade porque Ele é digno. Desprezou as afrontas. Jesus não levou em conta aquilo que estava sendo direcionado a Ele naquele momento. Todas as afrontas, todas as dificuldades, todas as injustiças que vieram contra Ele, Ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, irmãos, aqueles que estariam lendo essa carta, aqueles que estariam ouvindo essa carta, eles estariam sendo encorajados a tirarem um olhar de seus sofrimentos e olhar que outras pessoas sofreram e venceram. E eles iriam agora encorajar a pensar, do mesmo modo que esses venceram, eu também em Cristo vencerei. Essas pessoas também estavam sendo encorajadas pelo Senhor a olhar para si mesmo e ver o que estava lhe atrapalhando, fazer o diagnóstico e continuar avançando. Por fim, elas estão sendo convidadas a olhar para Cristo. Irmãos, sem foco, nós estamos à deriva, sem alvo, nós nos cansamos, nós precisamos recordar, Ele é o nosso alvo. Muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão voltando atrás, desfalecendo, perdendo seus passos, porque elas não estão olhando para o alvo. O treinador está do nosso lado, dizendo, continue seguindo. Ei, não abaixa a cabeça não. Ei, olhe para o alvo. Ei, prossiga.
seu alvo é mais adiante. Foi isso que Paulo disse. Quando olhou para os irmãos que estavam desfalecendo, esmorecendo em meio às dificuldades, ele disse: meus irmãos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá no céu, onde nós esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nos encorajemos com essa palavra. Recorde de quem já passou. Recorde-se de olhar sempre para si mesmo, para ver se você está andando na verdade. Terceiro, recorde-se que você tem um exemplo, você tem um alvo, você tem uma meta. Siga a meta, siga o alvo, siga o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais um culto que Ele nos concederam. Nós vamos ter, acredito que é uma homenagem, né? Trabalho infantil. Vamos ter o Santo Ofertório também. Então vamos cantar ao Senhor nesse momento. Vamos adorar ao nosso Deus. Eu acho que é 515, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na harpa cristã. Nós vamos cantar esse louvor enquanto vai tirar do Santo Ofertório. Quero andar de valor e valor. Os irmãos que sabem aí esse louvor, o número, quer andar de valor em valor. Alguém sabe, irmãos, de memória? Não? 186, vamos lá. Cantemos ao nosso Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me... Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse culto. Alguém que está aniversariando de hoje até o próximo sábado, vem aqui à frente, Max. Deus abençoe o Max, vamos orar nesse final pela vida dele. Também, irmã Crislaine, irmã Josiane, amém. Estenda as suas mãos, nossos irmãos.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe nossos irmãos. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela presença dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu-nos a oportunidade, o privilégio de congregar, de participar de mais um culto. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que vem chamar-nos a essa necessidade do encorajamento na fé. Fortalece-nos e guia-nos até a Tua vinda, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor, e todos dizem: Deus abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão.